Glória a Deus. Irmãos, graça e paz. Bom dia, Deus abençoe vocês. É uma alegria a gente poder estar aqui para juntos celebrarmos ao Senhor. E para mim é sempre bom vir aqui a esta casa, viu? É uma alegria, meu coração se alegra. Agora que eu entendi esse elástico aqui, é de Deus esse elástico, viu, gente? Glória a Deus. É uma alegria mesmo estar aqui. E vamos celebrar juntos, né? Esse tempo maravilhoso. E hoje eu vou fazer um assalto santo hoje, porque hoje eu vou estar levando o pastor de vocês lá para Contagem para pregar lá à noite. Então nós fizemos uma troca, né? Eu falei assim, o que você acha da proposta a ele? Bora lá. Então, né? Hoje eu estou levando. Então, é um assalto santo por pouco tempo, viu, irmão? Vocês vão ter ele de volta, tá? Ah, se for, estão todos convidados, viu? Estão todos convidados. Estão todos convidados. Nosso culto lá começa às 17 horas. Por quê? Quando teve a época da pandemia, nós tivemos muita dificuldade. Inclusive em Contagem teve muita fiscalização por causa do acúmulo de pessoas. Então nós tivemos que fazer culto mais cedo, bem difícil, foi um tempo muito difícil. E por ser às 17 horas, muita gente gostou do horário. Por quê? Porque acaba às 18h30, uma média, está cedo, o pessoal embora para casa e vai mais tranquilo. Então nós tivemos essa ideia e a ideia colou. Então o povo está lá e nós vamos lá para a glória de Deus, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. E realmente estão todos convidados, sim, para a glória de Deus. Irmãos, eu queria trabalhar com os irmãos hoje um texto, eu quero ser breve, porque eu sei que hoje tem outros eventos também, sobre João capítulo 15, que fala sobre a videira e os ramos. E se eu pudesse colocar um tema hoje nessa mensagem, seria frutificai-vos. Deus nos chama a dar frutos. E nada melhor do que a gente falar sobre videira, uva, e a gente falar sobre essas coisas. E eu queria trabalhar com vocês um pouquinho, rapidamente, esse texto de João, capítulo 15. Nós vamos ler apenas os versos 1 ao verso 5, para poder dar base aqui para a nossa mensagem. Se você puder ficar de pé, vamos ler. Tem costumes que são bons, né? Guardarmos, né? Tem essa liberdade, viu, gente? Diz assim, as escrituras, talvez a minha tradução seja um pouquinho diferente, mas o contexto é o mesmo. João, capítulo 15. Eu gosto de brincar porque às vezes a gente abre a Bíblia ou ligar a Bíblia, né? Porque hoje tem no celular. Diz assim as escrituras: eu sou a videira verdadeira e meu pai é o lavrador. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta. E todo o que dá fruto, ele limpa, para que produza mais fruto ainda. Vós ou vocês já estão limpos por causa da palavra que lhes tenho falado. Permaneçam em mim e eu permanecerei em vós. Como o ramo não pode produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira. Assim vocês não podem dar fruto, se não permanecerem em mim. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Porque sem mim vocês não podem fazer nada, ou sem mim nada podeis fazer. Vamos orar mais uma vez. Pai, muito obrigado, Senhor, por esse dia maravilhoso na Tua presença. Nós glorificamos o Teu nome e nós exaltamos a Ti. Fala conosco, derrama a Tua graça, em nome de Jesus. Amém. Podeis assentar, amém, irmãos? Quando nós olhamos para Jesus, nós vamos perceber que se existe um professor bom, esse foi o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele tinha uma maneira muito especial de ensinar verdades que entravam em nosso coração, que entra em nosso coração. Porque ele foi talvez o maior professor de todos os tempos, que superava a todos. E o texto de Mateus, no capítulo 7, do verso 28 e 29, vai dizer que quando Jesus ensinava, as pessoas ficavam maravilhados pela sua doutrina, porque ele não ensinava
só por ensinar, mas ele tinha autoridade por aquilo que ele ensinava. E todos ficavam maravilhados com os ensinos de Jesus. Eu não sei se você já teve na sua vida algum professor que dava a entender que ele não era tão firme nos seus ensinamentos. Às vezes você olhava para um professor e você olhava assim e falava, parece que ele não tem tanta convicção daquilo que ele ensinava. Eu lembro nos tempos de faculdade que havia uma professora, que era uma professora fenomenal de história. Mas eles a colocaram para dar aula de filosofia. E ela na sala de aula, você percebia que ela não tinha muita habilidade, né, com aquela matéria. Mas não tinha outra professora e eles colocaram ela. Parece que a pessoa não tinha muito conhecimento de causa. Jesus era o contrário. Ele tinha autoridade para falar sobre os assuntos que eram pertinentes na época. Jesus usava todos os métodos para ensinar. Métodos da época, como a colheita, né? Ele usava a colheita para ensinar algumas coisas. Jesus usava a ovelha, quando ele fala, olha, eu sou o bom pastor, e o bom pastor ele dá vida pelas suas ovelhas. Era um contexto cultural da época, que Jesus ensinava com grande alegria e com grande facilidade. Ele usava o azeite, por exemplo, que era combustível para as lamparinas e também remédio para as ovelhas. E esse Jesus, ele usava muitas parábolas. Parábolas eram um instrumento muito usado na região da Palestina para trazer um ensinamento profundo de uma forma mais fácil de entender. Esse era o grande objetivo das parábolas na época de Jesus, mostrando verdades bíblicas através de figura do seu contexto. João, capítulo 15, não é diferente. Jesus aqui também vai usar um método da sua época para ensinar verdades. Ele vai usar a videira. A videira era muito comum naquela época. Eu não sei se você já percebeu quando você lê o livro de João. O capítulo 14 de João é um capítulo que começa a dar a entender ou perceber que Jesus começa a ter um discurso de despedida. Quando você lê João 14, ele vai falar, não turbe o vosso coração, credes em Deus e em mim também, na casa de meu pai há muitas moradas, né? Se eu não for, não vos teria dito, mas eu vou preparar o lugar, e quando eu for, eu vou voltar e vou levar para você, porque onde eu estiver, vós esterais também. É interessante isso, porque Jesus, ele começa a dar uma mensagem com tom de despedida. No capítulo 14, o capítulo 15, no verso 16, no capítulo 16, ele vai dizer, eu preciso ir, porque se eu não for, o Consolador não vem. E eu não vos deixarei sozinho. E os discípulos começaram a ficar preocupados. Que tom estranho, né? Parece que está indo embora, aquele tom de despedida estranho. Mas Jesus, ele começava a ensinar verdades muito especiais para a vida dos discípulos. E o capítulo 15, ele vai nos ensinar algumas verdades. E ele vai dizer nesse capítulo que ele se chama, ou ele chama a si próprio de a videira verdadeira. Quando eu leio isso, se Jesus diz que ele é a videira verdadeira, dá-se a impressão ou a ideia de que existe uma videira que não é a verdadeira. Porque se ele fala, eu sou verdadeira, talvez exista uma que não é a verdadeira. Eu cheguei e agora assumo o meu real posto. A Bíblia vai dizer no Salmo 80, no versículo 8, até pelo menos o versículo 19, que na antiga aliança, Israel era chamado de a videira. Esse título do Antigo Testamento, nós vamos ver o cuidado e o carinho de Deus por Israel, que representava a videira. Mas como nós já sabemos, o Antigo Testamento, ele é uma sombra das coisas que aconteceriam no futuro. Por isso que a Bíblia é recheada de textos, dizendo que Jesus, ele é a resposta das profecias do Antigo Testamento. Quando a gente fala de sombra, é interessante, porque quando você vê uma sombra na rua, você define que uma sombra pode ser uma pessoa. Você sabe que talvez a sombra aquela sombra é uma pessoa. Mas você não consegue identificar como é aquela pessoa. Esse sim era o Velho Testamento.
Nós tínhamos uma ideia, as pessoas tinham uma ideia do que seria, mas a Bíblia diz que Jesus é a total realização das coisas que eram prometidas no Antigo Testamento. E ele vai dizer que ele era a videira verdadeira, como é até os dias de hoje. E eu entendo, amados irmãos, que Deus tinha um carinho muito grande por Israel. Mas esse carinho também, ele gerou alguns juízos para Israel devido ao seu pecado. A Bíblia vai dizer, bem no livro de Isaías, no capítulo 5, verso 1 até o verso 7, vai dizer que Deus derramou o seu juízo, a sua ira sobre Israel, porque eles produziram uvas más, uvas bravas. Israel, que era a videira, que Deus tinha um carinho tão grande, quando se desviava da presença de Deus, Deus derramava o seu juízo de alguma forma sobre essa nação, e Deus começou a dizer a Israel, vocês são videiras que não produzem boas frutas ou boas uvas. E é interessante isso, porque da mesma forma que Israel no Antigo Testamento era videira, quando nós pulamos as páginas do final do livro de Malaquias, no início do livro de Mateus, nós vamos perceber Jesus se apresentando como essa videira verdadeira. Eu gosto desse texto de falar de videira, porque todo israelita, todos os judeus, eles eram prepotentes na sua nacionalidade. Eles achavam, porque eram descendentes de Abraão, eles já tinham o direito de todas as promessas. Paulo vai combater isso lá nas suas cartas aos Romanos. Ele vai falar, não quer dizer que você, sendo de Israel, é um verdadeiro israelita. E é interessante que eles se achavam superiores e donos do Deus do universo, ou seja, Deus era só Deus de Israel. Deus não podia se movimentar fora das fronteiras de Israel. Deus só tratava com o povo ali. Deus só derramava uma bênção especial sobre aquele povo. Somente sobre os judeus, somente sobre eles. E é interessante, amados irmãos, que é por isso que Jesus vai dizer que ele é a videira verdadeira, não Israel, porque a primeira videira, ela falhou no seu propósito, porque ela não era a verdadeira videira, ou seja, a videira que era Israel, que era representada por uma antiga aliança, através dos ritos, da cerimônia, é o que eu aprendo o seguinte, quando eu e você lemos o Velho Testamento e olhamos os mandamentos do Antigo Testamento, você vai perceber uma coisa interessante. Os 10 mandamentos, ele nada mais serve do que para humilhar eu e você. Eu e você não conseguimos passar no teste de 10 mandamentos. Deus, quando coloca lá no Êxodo 20, Deuteronômio 5, ele coloca os mandamentos, e quando você começa a ler, nós olhamos para nós mesmos e falamos, cara, eu não consigo passar no teste de 10. E nós sabemos que dos 10 se transformaram em 613 leis para os judeus. E nós somos humilhados pelo Antigo Testamento em cima de 10 mandamentos. Se eu perguntar para você hoje, será que você já olhou de alguma forma e cobiçou algo que era dos outros? Tinha um irmãozinho que uma vez ele foi numa igreja, conhecido nosso, ele pegou na igreja era um cajado, né, de madeira. E na igreja ele aprendeu que onde ele tocava aquele cajado, Deus ia dar a ele. E ele andava tocando aquele cajado em tudo quanto é lugar. E aí tinha um irmão que tinha um carro na igreja, ele está lá com o cajado, tocando o carro do irmão, não, peraí, mas o meu não. O meu carro não, ele lembra disso, a gente caía na gargalhada. Para onde ele ia, ele levava o cajado. E ele ficava tocando, né, nas coisas dos outros. Ele falou, não, mas aquela é minha, você pode tocar nos olhos. Ele andava, né? É interessante isso, irmãos, porque a gente aprende que, de certa forma, nós não passamos nem 10 mandamentos, irmãos. Nem 10. De alguma forma ou alguma época da nossa vida, nós idolatramos alguma coisa. Alguma época de nossas vidas, talvez nós desejamos algo que não era nosso. Nós somos humilhados pelos 10 mandamentos. E é interessante que Jesus vem dizer quando ele é a videira verdadeira, porque ele queria ensinar que os rituais do Antigo Testamento não podiam salvar ninguém. Ele queria ensinar que a religiosidade não podia salvar ninguém.
Ele vinha ensinar que somente pelo fato de ser etnicamente judeu, não dava a ele o direito de morar no céu. E aí, o que te faz ter vida e produzir no reino é você estar enxertado na videira verdadeira que é Jesus. Não na religiosidade, não nos rituais, não por causa de uma etnia, mas pelo fato de eu e você estarmos enxertados em Jesus. Tudo que você produz de bom, a vantagem é de Deus, amém? De mal é você mesmo. Uma vez a minha irmã disse isso. Ela falou, César, é muito engraçado. Quando eu faço coisa boa, você fala que é Deus. É eu. Eu falei, não. Quando você faz uma coisa boa, é Deus. Quando você faz mal, é você mesmo. Porque é assim a realidade. E nós, amados irmãos, precisamos entender que nós produzimos bons frutos porque nós estamos enxertados na videira verdadeira, que é Jesus. E aqui eu quero trazer para vocês 3 tipos de ramos que a Bíblia diz aqui em João 15. Existem 3 tipos de ramo que a Bíblia nos diz. E hoje nós vamos tentar definir que ramo somos nós. Em qual tipo de ramo você se encaixa e eu me encaixo. A nossa realidade de vida. O texto de João, capítulo 15, ele vai dizer, eu sou a videira verdadeira. Meu pai é o lavrador. Todo ramo que não estando em mim não der fruto, ele o corta. Existe um ramo que é aquele ramo que não dá fruto. O ramo que não dá fruto, este é aquele que é nominalmente participante de tudo que a religião pode proporcionar para ele. Ele participa de tudo. Ele usufrui de tudo. Ele é um número na igreja que ele participa de todas as benesses que a igreja pode oferecer para ele. E eu uso um exemplo aqui de um pão francês, que é esse que a gente compra na padaria. Você já reparou que tem pão que você compra, que ele é grandão, outros são pequenininhos, já reparou? E aí eu, percebendo isso, existe um tipo de pão, que ele chama que é esse tipo de crente dentro da igreja, que ele só usufrui, mas não produz nada. Ele só quer usufruir do que a igreja pode lhe oferecer, mas ele mesmo não produz nada. É o pão com bromato. Já viu aquele pão que é grandão? Quando você aperta, você faz... Não é? Você vai partir ele assim, irmãos, você tem que ter uma bacia, né? Ele vira a casca, né? Porque ele tem volume, mas ele não tem conteúdo. O pão com bromato, ele produz grandes bolhas de ar, produzindo tamanho, mas ele não tem conteúdo nenhum, ele é oco. Ele só tem ar e gás lá dentro dele. Tem igreja que tem ovelha, que é ovelha igual como pão bromato. Ele parece que ele é bonito, vistoso, saboroso, mas quando você pega, ele esfarela, porque na verdade ele está cheio de ar. E ele não produz nada. Esse é o que a Bíblia diz, que é um ramo que está lá, mas ele não está produzindo nada. Ele é uma ovelha bromato, ele ocupa as cadeiras dos domingos, possui carteira de membro, mas ele é estéril no reino de Deus. A vida dele não é uma vida de produzir coisas para o reino. E aí, amados, quando eu falo de produção no reino, não significa que você tem que estar envolvido na obra 24 horas, não é isso. Você tem um talento que Deus deu, um dom, e você sabe qual é. Se não, vai orar e Deus vai te revelar. Tem gente que tem o dom de pacificar os ambientes. Você já viu aquela pessoa que está tendo problema, ele está lá, ele vai resolver, ele chega, não, meu irmão, e quando você assusta, aquele irmão tem o dom da pacificação. Ele consegue trazer a unidade que estava perdida. Ele começa a trazer a unidade que não estava tão presente num grupo específico, e ele consegue trazer essa unidade. É um talento, é um dom. Ele ajunta, não espalha. Ele quer trazer para o convívio. Levantou, porque o pastor é... não, meu irmão, vamos lá, vamos voltar aqui. Tá. Os irmãos entendem? Tem gente, irmãos, que faz o contrário, em vez de juntar, espalha. Tem ovelhas, e eu não estou falando da igreja aqui, eu falo das igrejas, num contexto geral. Tem gente que gosta de espalhar, ao invés de juntar.
ele é estéril, irmão. Além de não produzir, ele atrapalha. Porque o que queremos dizer é que você não precisa produzir somente dentro de 4 paredes. Porque, irmãos, cá para nós, vou falar para ninguém ouvir aqui. Ser crente dentro da igreja é fácil, não é? Cara, se eu chegar aqui igual eu tô, gravata, Claudinei bonitão ali, ó. A gente chega aqui, mas a gente é crente da nível da prateleira de cima. Mas o que vai produzir não é ser crente dentro da igreja. O que é que nós podemos fazer fora das 4 paredes? Eu gosto de uma frase antiga de Caio Fábio, quando ele diz que o sal, ele precisa ser sal fora do saleiro. O sal dentro de um saleiro, ele não tem valor nenhum. Mas o sal, ele precisa salgar aonde ele está. Nós conhecemos um irmão, muitos anos atrás, que ele não falava que ele ia evangelizar. Ele falava o quê? Ele falava, vamos salgar aquele lugar. Porque o sal, ele traz o tempero. O sal, ele traz o gosto. E a Bíblia vai dizer em Mateus capítulo 5, verso 16, que brilhe diante dos homens o quê? As vossas obras, para que Deus o Pai seja glorificado. Você é, não o que você é na igreja. Você é o que você é no seu trabalho, com o seu vizinho. Quando você está no trânsito, lugar para testar a espiritualidade é o trânsito, não é, irmãos? Aleluia! A gente tem que fazer uns 3 jejum, não é? Tem uns incircuncisos que dirigem aí, que é uma luta, né? Uns cavalos da carroça de Faraó, né? Abençoado aí fora, né? Que a gente fala assim, meu Deus do céu, esse filisteu que não sai da minha frente, né? Assim, crente xinga assim, irmãos. É assim que o crente fica bravo, né? Filisteu, né? O Golias, tem um Golias ali, é assim que a gente faz. Quer testar a espiritualidade? O pastor Raimundo, não sei se ele vai lembrar, mas nós íamos muito num negócio lá em... Ai, gente, um clube lá que a gente ia na BR-381, você pegava ali, Ravena. E eu lembro que nós fomos jogar um futebol, não sei se eu já contei esse caso aqui, nós fomos jogar um futebol, irmãos. As igrejas estavam lá, fomos jogar um futebol. Quando começamos o futebol lá, mas era um ranca-toco. E eu falei assim, eu vou sair, porque eu tenho que trabalhar, eu tenho, né, a gente tem outras coisas. Aí, eu tirei o pessoal da igreja e falei, vamos sair, vamos fazer outras coisas e tal. Os irmãos de uma outra denominação, outra placa lá, dizem, isso mesmo, futebol é para homem, blá, blá, blá. Eu falei, fica os homens e os crentes saem. Ele ficou olhando assim, pensando, né? Eu falei, saíram os homens, fiquem os homens e os crentes saem. Aí saímos, fomos nadar, fazer outras coisas. Porque, irmãos, quando nós olhamos para isso aqui, nós queremos dizer que nós precisamos produzir no reino de Deus, não só dentro das 4 paredes, mas principalmente para fora. Porque quando Jesus, ele está discursando sobre a videira, ele faz um discurso nesse tom de despedidas, e ele vai dizer que você precisa produzir quando ninguém está vendo. Esse é o mais difícil desafio na vida de uma pessoa, que é produzir quando ninguém está para te aplaudir, irmãos. Porque o homem, ele tem uma carência de ser aplaudido. Quando ele não é elogiado, meu Deus, né? Ai, você não pregou bem, você pregou bem, você quer ouvir o elogio, né? O cara pregou, não pregou, como é que é isso? Porque é uma carência. E tem crentes que são assim. Eles são infrutíferos no reino, porque eles não estão verdadeiramente enxertados na videira verdadeira. Eu lembro de uma passagem bíblica do livro de Atos, no capítulo 10. Atos 10 vai contar a história de Cornélio, um gentio romano, e ele vai ao encontro de Pedro. E é interessante, porque o texto vai dizer que a sua piedade, o seu temor a Deus, era ratificado pelos seus soldados que andavam com ele. Os soldados romanos falavam, esse cara é piedoso, eu sei que é. Esse cara, ele realmente, ele produz bons frutos. Mas esse que não produz, a Bíblia diz, irmãos, que ele será cortado. E você não está nele, para a glória de Deus, amém? Existe outro grupo, de ramos também, que a Bíblia vai chamar que esse, ele dá fruto.
esse ele vai produzir fruto. O texto vai dizer que o ramo que produz fruto, glória a Deus, ele só não vai produzir mais fruto se ele não for podado. Mas a Bíblia diz, o texto de João vai dizer que aquele que dá fruto, ele é podado para que vai chegar depois no terceiro grupo. Agora a poda é mais difícil, irmãos. Você sabe por quê? Porque um dos motivos da poda de árvores, de plantas, é porque dentro dessas plantas é retirado galhos velhos, ramos mortos, que atrapalham o crescimento, a frutificação e a floração dos ramos que vão produzir frutos. Olha que interessante. Isso, como que eu posso trazer para os tempos de hoje, para a nossa vida hoje? Porque a ideia e o excelente de Deus é que você não dê frutos apenas, mas que você dê muitos frutos, que você saia da mediocridade, da superficialidade, do raso e venha produzir muitos frutos. A ideia é essa. Agora, existem ramos que não dão fruto, que nós falamos aqui. E os ramos que não dão fruto, muitas vezes, querem se entrelaçar nos ramos que dão fruto, para que ele não dê muitos frutos. Olha que ideia espiritual para a gente. Cuidado com os ramos mortos. Cuidado com aqueles com quem você anda, que tem roupa de crente, linguajar de crente, mas é um ramo morto. E esse ramo morto só está para inibir você de produzir frutos. Você começa a crescer, tem um ramo morto que quer embaraçar para você não dar muito fruto. Porque o texto vai dizer que o ramo ele produz fruto, mas para produzir muitos frutos, ele precisa ser podado. E somente através da poda nós podemos alcançar um novo patamar em Deus. E se você está dando fruto, saiba que Deus quer te levar a dar muito mais frutos. E enquanto isso, não crie concessões para o pecado, não ceder à permissão. Porque muitas igrejas ao longo da história se perderam no caminho, porque elas não se permitiram a produzir muitos frutos. É por isso que a gente está cheio de heresia, onde o homem hoje é o centro de todas as coisas. Os louvores de hoje são extremamente humanistas, onde o homem está no centro, onde o homem precisa ser adorado, onde as pessoas têm tirado o Senhor do centro do coração e colocado a si mesmo assentado lá. Louvores que não são cristocêntricos, mas são antropocêntricos. O homem no meio, o homem sentado lá. Heresias como dizem alguns pastores por aí, você é o ponto fraco de Deus. Como se o nosso Deus tivesse ponto fraco, irmãos. Nosso Deus é soberano, criador do céu e da terra. Onde a Bíblia diz no livro de Isaías que ele coloca os oceanos na concha das suas mãos. Que ponto fraco é esse que Deus tem, irmãos? Tem pregadores que dizem que as escrituras só devem ser consideradas a palavra de Deus nos trechos onde Jesus fala. E Paulo, e Pedro, e essas outras pessoas. Tem pregadores aí dos tempos modernos que vão dizer que Deus tem o lápis do destino, mas eu e você temos a borracha das decisões. Ah, irmão, para. Olha o cara que escreve com lápis e eu vou lá, não, Deus escreveu, que eu decido sou eu que vou lá e apago. Irmãos, quando eu escuto isso eu passo até mal, né, irmão? A gente passa mal. Deus tem o lápis do destino. Aí Deus escreve a história, e eu olho para aquela história, tá boa não. Irmãos, eu estava aqui, irmãos, agora eu vou confessar um negócio. Eu estava aqui conversando com a minha esposa aqui, eu faço algumas anotações, que talvez são um pouco chocantes, assim. Eu falei com ela, eu não sei se eu falo isso, se eu falo aquilo, eu nunca decido. Aí eu venho aqui e fico esperando. Às vezes eu salto alguma coisa, você fala, não fala, né? Mas tem hora que dá vontade de falar algumas coisas que no meu coração. Quando eu estou na minha igreja, eu falo, eu tenho liberdade, né, irmãos? Então, lá já me conhece, né? E aí, irmãos, eu comecei a observar uma coisa interessante. E quando eu for falar esses dados aqui, eu não estou falando das pessoas, estou falando da ideologia, amém? Nós não falamos de pessoas, falamos de ideologia. Daquilo que crê, daquilo que prega. Se eu fizesse uma pergunta aqui hoje, alguns vão conhecer, né? Alguém conhece o reverendo Ageu Magalhães? Alguém já ouviu falar?
Alguém já ouviu falar Jonas Madureira? Alguém já ouviu falar em Heber Campos Júnior? Alguém já ouviu falar em Franklin Ferreira? Grandes teólogos, que nos traz tantos ensinamentos bíblicos, irmãos. Não é a teoria, filosofia do homem, não. É a Bíblia, o que a Bíblia diz. E aí, irmãos, eu fiquei percebendo, eu sou um cara meio enjoado com algumas coisas. Aí eu fui perceber que eu falei, eu vou pesquisar quantos seguidores esses caras têm no Instagram. Para ver se tem muitos. Que eu vou comparar com outros. É os outros que eu não quero muito falar, sabe? Mas, aí eu falei, eu vou pesquisar. Aí eu fui lá, entrei. Quando eu entrei, né? Hoje deve ter mudado. Fui lá no reverendo Ageu Magalhães. 29 mil inscritos. Jonas Madureira, 165 mil inscritos. Heber Campos, 104 mil seguidores. Franklin Ferreira, 165 mil seguidores. Quando eu vejo aqui Ageu Magalhães, 29 mil seguidores, eu lembro de uma conhecida nossa, que é conhecida assim no nosso dia a dia. Só ela tem mais de 100 mil seguidores. Eu fiquei pensando, o que a pessoa produz para ter mais de 100 mil seguidores? Um Ageu Magalhães, uma sumidade no ramo teológico, tem 29 mil. Aí eu vou fazer uma comparação aqui, não é da pessoa, mas só para a gente entender, tá bom? Teologicamente. Reverendo Ageu Magalhães tem 29 mil seguidores. Aí eu fui olhar, Marco Feliciano, 2 milhões e meio de seguidores. E quanto mais acontece notícias, mais seguidores a pessoa tem em vez de perder. Os irmãos entendem a matemática ao contrário? Ela é ao contrário. Se você pegar Jonas Madureira, tem 165 mil seguidores. Kleber Lucas tem 618 mil seguidores. Se você pegar aqui Heber Campos Júnior, 104 mil seguidores. Leonardo Gonçalves, 875 mil seguidores. E quanto mais a pessoa se afasta do evangelho, mais seguidor ele tem. Que os negócios é o contrário. O negócio é meio maluco, irmãos. Quando você vê aqui, Franklin Ferreira, 165 mil seguidores. Felipe Valadão, mais de 1 milhão de seguidores. Eu fico fazendo umas comparações, e quando eu faço essas comparações, eu estou falando comparações teológicas, tá bom, irmãos? Estou falando nada pessoal de ninguém, é só comparações teológicas. E eu pensando, irmãos, como eles estão vivendo os tempos de hoje? E a Karina estava me falando, minha esposa, que eu não sei, acho que foi ela mesma, que alguém, um escândalo que acontece, tipo assim, um pedófilo, coisa bem chocante. O cara tinha uma página no Instagram, de repente descobriu que ele é pedófilo. Qual é o papel correto de qualquer cidadão, nem cristão não, cidadão, bani-lo das suas contas? Sabe o que acontece? Ela cresce, irmãos. O cara fica famoso. Olha como que nós temos a mentalidade hoje. Olha como nós estamos vivendo hoje. E aí eu faço um alerta para a igreja de Jesus. Filtre aquilo que você ouve, aquilo que você escuta, irmãos. Procure bons pregadores, bons teólogos, bons expositores das Escrituras, que vão dar direcionamentos reais para você. Porque nós temos vivido hoje, estava vendo agora recentemente, uma reportagem daquele, um jovem pregador aí, que esse jovem pregador recente surgiu, como é que é o nome dele, gente? Vitor Azevedo. Estava lá no show da Anitta com a esposa dele e tal. Um pastor que arrasta multidões lá no show da Anitta dançando, a mulher, aquela coisa toda na promiscuidade total. Dizer de um púlpito e falar do púlpito que ele fala assim, eu não sou menor do que Jesus. Eu falei, rapaz, você nem saiu das fraldas. Eu não sou menor do que Jesus. Eu passo mal, irmão, da taquicardia. Porque a irmã falou tudo. Isso é um cenário, irmãos, preparado para a grande apostasia dos últimos tempos. Se você está achando que a igreja vai crescer, irmãos, desiste. Exatamente, Netflix é o pregador coach, né? Netflix.
Agora olha para você ver. As igrejas hoje, irmãos, a tendência você acha que a igreja vai crescer. Não, irmãos. A tendência é a apostasia, é ir embora, as pessoas desertar, abandonar a fé, irmãos. Esse negócio de mega igreja vai acabar, irmãos. Porque as pessoas estão apostatando da fé. Olha para você ver como nós estamos vivendo. Tem ramos que são mortos, que atrapalham os ramos de crescerem, daqueles que dão fruto. E quando nós olhamos situações como essa, nós falamos assim, como pode ser? E aí, irmãos, não se satisfaça com o superficial. Teologia dos ursinhos carinhosos, do miojo, teologia do pão e circo. Sabe aquelas teologiazinhas ralé? Não, irmãos, aprofunde. Deus vai fazer, Deus vai fazer, Deus vai fazer. Pega o cajado e toca, né? É isso. Não, irmãos. Aprofunde naquilo que Deus tem para a sua vida. Deus tem grandes coisas para você dar muitos frutos, para a glória de Deus. Irmãos, quinta-feira na nossa igreja, nós temos o evento lá, chama Escola de Discípulos. Irmãos, lá, Karina, vai lá e sabe. Lá é teologia sistemática mesmo. Nós não estamos caçando ficar massageando o ego de ninguém. Nós queremos Bíblia. O que a Bíblia nos ensina? O que a Bíblia está nos ensinando? Nós fizemos esses últimos cultos, eu estava dando aula sobre a formação da nossa Bíblia. Porque a nossa Bíblia é uma, tem Bíblia diferente, como ela foi formada. Nós estamos trabalhando temas assim. E eu falei assim, meu Deus, as pessoas não podem se satisfazer com o superficial. Porque fruto superficial com teologia de nível raso, elas não edificam muita coisa. Às vezes ela é boa para dar apenas um empurrãozinho, né? Não um empurrãozinho. Mas Deus quer que você dê muito mais frutos. E eu quero terminar aqui, que às vezes, e o último ramo, mas às vezes a poda, irmãos, ela é dolorida. Você sabe por quê? Porque às vezes a poda, ela precisa fazer e gerar uma necessidade de romper laços que são prejudiciais para nossas vidas. Tem laços que a gente precisa romper, irmãos, para a gente crescer. Tem laços que a gente precisa romper, porque é necessário que você seja podado para que você venha entrar no terceiro grupo, que é aquele que Jesus diz em João 15, que é o ramo que produz mais fruto ainda. Esse grupo é o mais difícil, porque sabe qual é a ferramenta da poda de Deus para que você dê mais fruto, irmãos? O texto ele vai dizer, vós já estáis limpos pela minha palavra. A palavra de Deus, ela vai limpar você, ela vai podar você, para que você dê mais frutos. Tenha sede dessa palavra. A sua vida precisa passar pela poda da palavra, porque ela precisa cortar você, irmãos. Hoje em dia eu estou com medo das Bíblias, irmãos. Eu tenho medo. Eles estão tirando palavras da Bíblia, irmãos. Eles estão tirando palavras para não ofender as pessoas. Não, essa palavra a gente tem que tirar porque está ofendendo. Aí essa palavra tem que tirar. Não, a palavra de Deus, ela precisa confrontar você. É por isso que Hebreus 4, ele vai dizer que ela é como uma espada o quê? De 2 gumes, que ela penetra, corta você. Mas quando ela sai cicatrizando a sua vida. Ela te corta, mas te cicatriza também. Ela entra no seu mais profundo. Porque essa é a palavra de Deus que entra cortando e trazendo cura para a sua vida. E Paulo deu muitos frutos porque ele foi podado. Deus quer elevar você a um outro nível de intimidade. E é preciso a gente sair. Isso aqui foi a palavra do meu pastor lá, na igreja, que ele fala assim, ele é carioca. Então ele é carioca, no Rio, então praia, tá, aquelas coisas todas. E ele fala assim, nunca fique na área de quebração das ondas. Um dia ele estava pregando e eu, olhando, falei, o que é isso? Aí ele falou, a área de quebração das ondas é aquela mais próxima do início, onde as ondas vai quebrando. Aí você toma o caldo, né? Seu short enche de areia, você fica, aí você cambalhota, você anda um pouquinho cambalhota. Aí ele fala, não fique nessa área, porque você vai sempre tomando as cambalhotas e as piruetas da onda. Mas quando você nada mais um pouquinho, você sai dessa zona e aí o mar está calmo. É o que as escrituras vão dizer
quando você precisa entrar no mais profundo de Deus. Antes as águas começam a bater aqui, bate aqui nos lombos. Depois as águas são tão profundas que você precisa entrar nado no mais profundo de Deus. E assim, o Senhor, Ele derrama a tua graça. Jesus é a videira verdadeira e nós somos os ramos. Nesse caso você pode ser o ramo que não produz fruto, que não é o seu caso, para a glória de Deus. Ser o ramo que produz frutos, mas ser o ramo que produz mais frutos ainda. E para que você produza mais frutos, passe pela poda da palavra de Deus. Amém, irmãos? Glória a Deus. Irmãos, depois eu quero lembrar onde que vocês conseguiram esse pãozinho, que ele é maravilhoso, irmãos. Karina falou assim, eu quero saber, porque eu quero comprar lá para a igreja esse pãozinho aqui. Ela perguntou, é de verdade? Eu falei, eu acho que não é não. Agora que eu estou vendo. É lindo, viu? Não é de bromato não, né? Ô, irmão. Agora eu já vou embora feliz aí, ó. Saber que marcou aí, ó. Lembra do bromato, irmãos? Glória a Deus.